Você não devia ter vindo, só te convidamos por pena, disse minha nora no próprio casamento com meu filho. Apenas sorri, pois já imaginava. Fiz um sinal para a equipe, e um vídeo começou a passar na tela. A noiva explodiu de raiva. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Meu nome é Eulália, tenho 58 anos e naquela manhã de sol tímido em Lisboa, eu deveria estar transbordando de orgulho. Meu único filho, Tiago, estava prestes a se casar em uma quinta encantadora nos arredores da cidade, com vistas para o Tejo que pareciam saídas de um postal antigo. Mas, em vez de me sentir parte da celebração, uma nuvem de desconforto pairava sobre mim há meses. Beatriz, a noiva, sempre fora uma presença complicada na minha vida. Desde o dia em que Tiago a trouxe para casa pela primeira vez, notei os olhares rápidos e os sorrisos que não chegavam aos olhos. Ela era uma jovem arquiteta ambiciosa, vinda de uma família de classe média alta no Porto, e eu, uma viúva que criara o filho sozinha, trabalhando como costureira em um ateliê modesto no bairro Alto, parecia não encaixar no mundo dela. Lembro-me vividamente da primeira jantar em família. Tiago cozinhara um bacalhau à Brás, receita que eu lhe ensinara quando ele era adolescente, e Beatriz elogiara o prato com um tom educado, mas logo emendara. É tão tradicional. No Porto fazemos com um toque mais moderno, sabe? Com azeite trufado e ervas frescas importadas. Eu sorri, engolindo do comentário como se fosse um pedaço de pão seco, mas senti o primeiro ferrão. Tiago riu, achando graça na diferença de estilos. Mas eu percebi que aquilo era o início de uma série de pequenas erosões à minha autoestima. Os meses se arrastaram e o namoro virou noivado. Beatriz planejava tudo com precisão milimétrica. O anel de diamante discreto, as festas de chá de panela com amigas influentes, e eu era convidada por formalidade, sempre como uma espectadora. Uma vez, durante uma visita ao apartamento deles em Chiado, ouvi Beatriz ao telefone com uma amiga. A mãe do Tiago? Ah, ela é simpática, mas tão simples. Imagina. Ainda usa aquelas roupas que ela mesma costura. Não sei se vai se encaixar no casamento. Fiquei parada no corredor, fingindo arrumar a bolsa, e saí sem dizer nada. Tiago não sabia, claro. Ele via Beatriz como o sol da sua vida, uma mulher forte que o impulsionava na carreira de engenheiro civil. Eu não queria ser a sogra intrometida, aquela figura caricata das novelas portuguesas que envenena relacionamentos. Então, calei-me, costurando meu vestido para o casamento com linhas de paciência e resignação. Mas o silêncio tem um limite, e o meu estava se aproximando. Na véspera da cerimônia, ajudei Tiago com os últimos preparativos. Ele estava nervoso, ajustando a gravata no espelho do nosso antigo apartamento em Alfama, onde crescera entre cheiros de pastéis de nata e sons de fado vindos da rua. Mãe, você acha que Beatriz vai gostar da surpresa que preparei? Uma viagem para as Açores como ela sempre sonhou. Sorri, tocando seu ombro. Ela vai adorar, filho. Vocês merecem isso. Mas por dentro questionava se Beatriz merecia o coração puro do meu Tiago. Naquela noite recebi uma mensagem dela. Eulália, amanhã chegue cedo para ajudar com as flores. Não esqueça de trazer algo discreto para vestir. O tom era prático, mas cortante, como se eu fosse uma ajudante contratada. Dormi mal, sonhando com mares agitados e navios à deriva. O dia amanheceu com um céu azul prometedor. A quinta era um sonho. Jardins verdejantes, mesas decoradas com azulejos tradicionais e um altar sob uma pérgola de videiras. Convidados chegavam em carros elegantes, misturando sotaques do norte e do sul. Minha irmã Margarida, que viera de Faro especialmente, apertou minha mão ao me ver. Eulália, você está linda nesse vestido. Feito por você, né? Mostra que tradição tem valor. Agradeci, mas meus olhos buscavam Beatriz. Ela apareceu radiante em um vestido fluido
inspirado nas rendas de Viana do Castelo, com um véu que dançava ao vento. Tiago a olhava como se ela fosse a única estrela no céu. A cerimônia foi emocionante, com votos trocados em voz baixa e aplausos ecoando. Mas durante a recepção, enquanto eu circulava entre as mesas oferecendo cumprimentos, Beatriz me puxou para o lado, perto de um grupo de amigos dela. Eulália, que bom que veio. Convidei você por cortesia, sabe? Tiago insistiu tanto. O tom era baixo, mas audível para quem estava próximo. Senti o chão tremer sob meus pés. Margarida, a poucos metros, franziu a testa e alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Por cortesia, Zrenia repetiu mantendo a voz firme, mais baixa. Sim, para não deixar Tiago chateado. Mas, francamente, seu estilo não combina com o nosso círculo. É melhor ficar quietinha no canto. As palavras foram como um soco no estômago, disfarçadas de conselho amigável. Não chorei. Em vez disso, respirei fundo e caminhei até o bar, pedindo um copo de vinho verde. Meu coração batia forte, mas uma determinação antiga, forjada em anos de viúves e luta solitária, começou a emergir. Eu criara Tiago sozinha após a morte do pai dele em um acidente de pesca, trabalhando noites a fio para pagar a escola e os sonhos dele. Não era uma mulher para ser descartada como um trapo velho. Enquanto a música tocava uma melodia alegre de pimba, vi Beatriz rindo com suas amigas, como se nada tivesse acontecido. Tiago dançava com ela, alheio ao veneno que acabara de ser destilado. Margarida se aproximou. Irmã, o que foi aquilo? Ela não pode falar assim com você. Calma, Margarida, hoje é o dia deles, mas amanhã as coisas mudam. Eu não planejava uma cena dramática ali, no meio da festa. Em vez disso, guardei as palavras como sementes que brotariam no momento certo. A noite prosseguiu com brindes e fogos de artifício refletindo no rio. Eu me mantive composta, conversando com parentes distantes sobre o tempo e as belezas de Portugal. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Lembrei-me de incidentes passados. O Natal em que Beatriz esqueceu de me convidar para a ceia, alegando que era só para o casal. A vez em que criticou minha receita de arroz de pato como demasiado pesada para o paladar moderno deles. As ligações de Tiago que rareavam porque Beatriz achava que ele era muito dependente da mãe. Cada memória era uma gota que transbordava o copo. Quando a festa acabou, voltei para casa sozinha, o eco das risadas ainda nos ouvidos. Deitei na cama, olhando o teto rachado do meu quarto, e decidi que não mais seria invisível. No dia seguinte, mandei uma mensagem para Tiago. Filho, precisamos conversar, sozinhos. Ele respondeu rapidamente, preocupado. Marcamos um café no miradouro de São Pedro de Alcântara, com vista para a cidade que nos unia. Tiago chegou pontual, com olheiras de quem mal dormira na noite de núpcias. Mãe, o que houve? Você pareceu distante ontem. Sentei-me à mesa de ferro forjado, o vento levando o aroma de castanhas assadas da rua abaixo. Filho, Beatriz me disse algo ontem que não posso ignorar. Contei tudo sem exageros, vendo o rosto dele empalidecer. Mãe, deve ser um mal-entendido. Beatriz está estressada com o casamento. Não é mal-entendido, Tiago. É um padrão. Há 2 anos ela me trata como um estorvo. Ele baixou a cabeça, mexendo o café com leite. Eu notei algumas coisas, mas achei que era ciúme bobo. Ela sempre diz que você é possessiva. Ri amargamente. Possessiva? Eu que lutei para você ter asas, para estudar engenharia na universidade, para viajar pelo mundo. Beatriz tem medo do quê? Do amor que nos une? Tiago ficou em silêncio, processando. Vou falar com ela. Isso não pode continuar. Mas as coisas não se resolveram com uma conversa simples. Beatriz ligou para mim naquela tarde, a voz tensa. Eulália, Tiago me contou. Foi só uma brincadeira, você leva tudo a sério demais. Brincadeira? Humilhar a mãe do noivo na frente de convidados não é brincadeira? Ela suspirou impaciente. Olha, nosso mundo é diferente. Você vem de uma vida simples, e eu quero algo mais sofisticado para nós. Desliguei o telefone, tremendo de raiva.
Margarido de Alsaber veio me visitar com uma garrafa de vinho do Alentejo. Eulália, você precisa confrontá-la de verdade. Mostre quem você é. E foi o que planejei. Não um vídeo sensacionalista, mas uma carta aberta, escrita com a elegância de quem costura palavras como tecidos finos. Enviei-a por e-mail para Tiago e Beatriz, copiando familiares próximos, incluindo a mãe dela, Rosalina, que eu mal conhecia. Na carta, narrei minha jornada, a perda do marido, os sacrifícios para criar Tiago, as alegrias simples de uma vida em Lisboa. Descrevi os incidentes com Beatriz, sem acusações raivosas, mas com fatos crus. Terminei. Não peço pena, peço respeito. Se isso não for possível, prefiro distância. O impacto foi imediato. Tiago apareceu na minha porta horas depois, olhos vermelhos. Mãe, li a carta. Beatriz está furiosa, diz que você a expôs. Expus a verdade, filho. Como você se sente? Ele se sentou no sofá gasto, onde tantas noites passáramos assistindo à RTP. Confuso. Amo Beatriz. Mas vejo agora como ela te magoou. Nunca quis isso. Conversamos até o amanhecer, relembrando memórias. As férias em Algarve, quando ele era pequeno, as lições de honestidade que eu lhe dera. Você me ensinou a ser justo, mãe. Preciso ser justo agora. Rosalina, a mãe de Beatriz, me ligou no dia seguinte. Senhora Eulália, li sua carta. Podemos nos encontrar? No porto, se preferir. Aceitei, pegando o comboio alfa pendular para o norte. Encontramo-nos em uma pastelaria à beira do Douro, com o rio correndo preguiçoso ao fundo. Rosalina era uma mulher refinada, viúva como eu, mas de uma família de vinicultores. Eulália, Beatriz herdou minha teimosia, mas não minha empatia. O pai dela nos deixou quando ela era adolescente, e isso a endureceu. Ela vê em você uma ameaça, porque Tiago a admira tanto. Bebemos chá de camomila, e ela confessou. Eu ignorei sinais. Beatriz sempre competiu por atenção, mas sua carta me abriu os olhos. Voltei para Lisboa com uma semente de esperança, mas o caminho ainda era longo. Beatriz não se rendeu facilmente. Mandou mensagens acusatórias. Você quer destruir nosso casamento? Ignorei, focando em mim. Comecei a frequentar um grupo de fado amador no bairro, cantando dores antigas em melodias novas. Tiago visitava mais, trazendo flores do mercado. Beatriz está em terapia, mãe. Diz que precisa lidar com inseguranças. Aos poucos o gelo derretia. Um mês após o casamento, ela apareceu na minha porta com um buquê de cravos vermelhos, símbolo da revolução que talvez precisássemos. Eulália, posso entrar? Quero me desculpar de verdade. Sentamo-nos à mesa de madeira, onde eu costurava retalhos de vidas passadas. Ela chorou, contando sobre o abandono do pai, o medo de perder Tiago para mim. Eu via seu amor por ele como concorrência. Foi estúpido. Ouvi sem interromper. Beatriz magoou-me profundamente, mas se quiser mudar, prove com ações. E ela provou. Começou com pequenos gestos, convidando-me para jantares, pedindo conselhos sobre decoração, com toques tradicionais portugueses. Tiago mediava, mas via a transformação. 3 meses depois, anunciaram a gravidez. Mãe, você será a avó de Constança, Tiago disse, abraçando-me. Beatriz sorriu. Quero que esteja presente, Eulália. De verdade. O nascimento foi em uma maternidade em Lisboa, e eu segurei Constança primeiro, sentindo o ciclo da vida se renovar. Mais desafios persistiam. Hortência, irmã de Beatriz, criticava abertamente. Você perdoou rápido demais. Ela vai magoar de novo. Ignorei, focando no futuro. Com o tempo, Beatriz e eu construímos laços inesperados. Ensinava-lhe receitas de família, como o cozido à portuguesa da minha avó, e ela me mostrava projetos arquitetônicos inspirados em azulejos antigos. Constança crescia, balbuciando a avó como música. Um dia, Beatriz confessou. Eulália, sua carta me salvou. Me fez ver o monstro que eu estava me tornando. Ri. Não monstro, só humana. Gabriel, nosso círculo se fechava.
com amor, respeito e as lições duras da vida portuguesa. Dias se transformaram em semanas, e Constança, com seus cachinhos castanhos que lembravam as ondas do Atlântico em dias calmos, tornou-se o centro do nosso universo compartilhado. Eu passava tardes inteiras no apartamento deles em Chiado, balançando-a no colo enquanto Beatriz trabalhava em esboços de edifícios sustentáveis, inspirados nas colinas de Lisboa. Eulália, veja isso, ela dizia, apontando para um desenho com painéis solares disfarçados de azulejos. Acho que combina com o espírito português, antigo e novo se misturando. Eu assentia, orgulhosa de ver como ela incorporava tradições que antes desdenhava. Tiago, por sua vez, chegava do trabalho na construção de uma ponte nova sobre o Tejo, suado e feliz, contando anedotas sobre operários que cantavam fados durante o almoço. Mãe, você devia vir ao canteiro um dia? Eles adorariam suas histórias de Alfama. Eu ria, imaginando-me entre capacetes e betoneiras, costurando retalhos de memória em conversas rudes. Mas nem tudo era serenidade. Hortência, a irmã de Beatriz, não desistia de semear discórdia. Ela morava no Porto, em uma casa moderna com vista para o mar e visitava esporadicamente, sempre com um comentário afiado escondido atrás de um sorriso forçado. Durante uma dessas visitas, quando Constança completou 6 meses, Hortência chegou carregada de presentes caros. Um berço importado da Itália e roupas de grife que pareciam inadequadas para uma bebê lisboeta. Beatriz, você precisa elevar o padrão dessa criança. Não a deixe crescer como certas influências. Seus olhos desviaram para mim que estava preparando um purê de legumes no fogão antigo da cozinha. Beatriz, para minha surpresa, reagiu com firmeza. Hortência, pare com isso. Eulália é a melhor influência que Constança poderia ter. Ela me ensinou mais sobre paciência do que qualquer livro de arquitetura. Hortência bufou, mas calou-se. E eu senti um calor no peito, não de vitória, mas de reconhecimento mútuo. Aquele incidente abriu portas para conversas mais profundas entre Beatriz e eu. Uma noite, após Tiago adormecer Constança com uma canção de embalar que eu lhe ensinara, uma melodia antiga sobre marinheiros perdidos, sentamo-nos na varanda com vistas para as luzes piscantes da ponte 25 de abril. Beatriz acendeu um cigarro eletrônico, um hábito que ela tentava largar, e confessou. Eulália, às vezes me pergunto se eu mereço essa segunda chance. Depois de tudo que disse no casamento, como você conseguiu perdoar? Olhei para o rio escuro, refletindo as estrelas como joias espalhadas. Perdoar não é esquecer, Beatriz. É escolher não carregar o peso sozinha. Eu vi em você o que Tiago ama. A determinação, a criatividade. E agora vejo a vulnerabilidade que esconde atrás dessa fachada sofisticada. Ela apagou o cigarro, olhos úmidos. Meu pai nos deixou por outra família. Cresci achando que amor era algo frágil, que precisava ser conquistado todos os dias. Com Tiago, temi que você o roubasse de mim. Toquei sua mão, fria como o vento noturno. Amor não se divide, multiplica. Constança nos prova isso. Com o tempo, comecei a integrar Beatriz no meu mundo simples. Levei-a ao ateliê onde ainda costurava por hobby, ensinando-a a bordar padrões inspirados em lenços de Viana. Veja, cada ponto é uma decisão. Errar faz parte, mas desfazer e refazer torna mais forte. Ela ria de seus primeiros erros, linhas tortas como ruas do bairro Alto. Você é uma mestra, Eulália. Deveria abrir uma oficina para ensinar isso. A ideia brotou ali, e juntas planejamos workshops para mães jovens, misturando costura tradicional com design moderno. Tiago apoiava orgulhoso. Vocês duas são uma dupla imbatível. Margarida, minha irmã, veio de Faro para o primeiro workshop trazendo tecidos coloridos do Sul. Eulália, isso é genial. Transformar dor em criação. O evento foi um sucesso modesto, com 10 participantes rindo e costurando em uma sala alugada no centro histórico. Entretanto, desafios externos testavam nossa unidade. Tiago enfrentou uma crise no trabalho. O projeto da ponte atrasou por greves e ele voltava estressado, discutindo com Beatriz sobre finanças.
Uma noite, ouvi-os brigando pelo telefone quando eu cuidava de Constança. Você gasta demais em materiais caros. Zrenia, ele acusava. E você não entende que qualidade custa. Zrenia, ela retrucava. No dia seguinte, convidei-os para um piquenique no Parque Eduardo Setny, com pastéis de Belém e frutas frescas. Sentados na grama, mediando como uma velha oliveira, casamento é como uma ponte, Tiago. Precisa de fundações sólidas e flexibilidade para ventos fortes. Beatriz admitiu. Eu exagero às vezes. Tiago pediu desculpas e Constança, rastejando na toalha, uniu-nos com seu riso borbulhante. Meses depois, Constança deu seus primeiros passos no jardim da quinta onde se casaram, agora um local de memórias doces. Beatriz filmava, eu aplaudia, Tiago erguia-a no ar. Mas uma sombra pairava. Rosalina, mãe de Beatriz, adoeceu com uma pneumonia no Porto. Beatriz viajou às pressas, deixando Constança comigo. Eulália, confio em você mais do que em mim mesma agora. Cuidei da neta com zelo, cantando fados suaves para acalmá-la. Quando Beatriz voltou, Rosalina melhor, ela me abraçou forte. Obrigada. Mamãe me contou como eu errei com você. Disse que eu devia aprender sua resiliência. Rosalina ligou dias depois. Eulália, venha nos visitar. Quero conhecer melhor a mulher que uniu nossas famílias. A viagem ao Porto foi reveladora. A casa de Rosalina era elegante, com vistas para o Douro e vinhas ancestrais. Conversamos longamente sobre perdas compartilhadas, maridos idos, filhos criados em solidão. Beatriz é como eu era, dura por fora, frágil por dentro. Compartilhei receitas lisboetas. Ela me ensinou a fazer vinho do Porto caseiro. Hortência, presente, manteve distância, mas observava com curiosidade relutante. De volta a Lisboa, Beatriz propôs. Eulália, e se expandíssemos os workshops para o Porto, com mamãe ajudando nas vinhas como inspiração? Aceitei, vendo nisso uma ponte entre norte e sul, como as que Tiago construía. Constança crescia rápida. Aos 2 anos já tagarelava palavras misturadas. Avó, ponte, apontando para desenhos de Tiago. Ensinava-lhe canções infantis portuguesas sobre o Zé Povinho e aventuras no mar. Beatriz participava, adicionando toques modernos com apps educativos. Um dia, durante uma sessão de costura, Constança derrubou uma caixa de botões antigos, espalhando-os como confetes. Em vez de repreender, Beatriz riu. Olha, uma instalação artística. Limpamos juntas, transformando o caos em jogo. Tiago, chegando, encontrou-nos no chão. Minhas 3 gerações de artistas. Mas a vida reserva curvas inesperadas. Beatriz descobriu uma gravidez complicada, com riscos de pré-eclâmpsia. O medo uniu-nos mais. Eu cozinhava refeições leves, Margarida enviava ervas do sul, Rosalina mandava orações e vinhos medicinais. Tiago, ansioso, contava. Vai ser um menino, mãe. Chamaremos de Afonso, como o rei que uniu Portugal. Beatriz de repouso confessava. Eulália, tenho medo de não ser forte o suficiente. Você é, filha, como as muralhas de Lisboa, que resistem terremotos. O nascimento de Afonso foi tenso, em uma noite chuvosa, mas ele veio ao mundo chorando forte, com olhos curiosos, como os do pai. Com 2 netos, minha rotina enriqueceu. Alternava dias entre costura, workshops e babá. Hortência, surpreendentemente, amoleceu ao conhecer Afonso. Ele parece com nosso avô. Começou a visitar mais, trazendo vinhos do Douro. Desculpe, Eulália. Eu via você como inimiga, mas agora vejo a âncora da família. Aceitei o pedido com um abraço. Somos todas ondas no mesmo oceano. Anos voaram, Constança com 4 anos, Afonso com 2, enchendo a casa de risos e bagunças. Beatriz e eu lançamos um livro pequeno, Costurando Tradições, de Lisboa ao Porto, com receitas, padrões e histórias pessoais. O lançamento foi em uma livraria no Chiado, com fados ao vivo e vinhos. Tiago discursou. Minha mãe e esposa transformaram dor em beleza. Rosalina veio, orgulhosa.
Eulália, você reconstruiu o que eu pensei perdido. Um desafio final surgiu quando Tiago recebeu oferta de trabalho em Macau, construindo infraestruturas. Mãe, é temporário, 2 anos. Mas e as crianças? Discutimos longamente. Beatriz hesitava. Não quero separar a família. Propus. Vão, vivam a aventura. Eu cuido da casa aqui, visito quando puder. Mas decidiram ficar, priorizando raízes. Portugal é nosso lar, Tiago concluiu. Hoje, aos 65, sento no miradouro, vendo netos brincarem, Beatriz esboçando ao lado, Tiago contando histórias de pontes. Nossa tapeçaria familiar, tecida com fios de perdão e resiliência, brilha sob o sol português. As sombras alongadas do entardecer no miradouro de Santa Luzia tingiam as pedras antigas de um laranja suave, enquanto Constança, agora com 6 anos, corria atrás de uma pomba distraída, rindo com aquela energia inesgotável que me fazia lembrar. Tiago, na mesma idade, explorando as ruelas inclinadas de Alfama. Afonso, aos 4, tentava imitá-la, tropeçando nas próprias pernas curtas, mas erguendo-se sempre com um sorriso teimoso, herdado talvez da linhagem dura dos pescadores do meu falecido marido. Beatriz, sentada num banco de ferro forjado, rabiscava furiosamente num caderno novo, linhas que sugeriam um projeto ambicioso. Uma casa ecológica nas encostas do Douro, misturando painéis solares com fachadas de cortiça tradicional. Eulália, o que acha dessa curva aqui? Inspirei-me nas ondas do Tejo que você tanto ama. Ergui os olhos do livro de poemas de Fernando Pessoa que lia em voz baixa para Afonso e sorri. Parece viva, Beatriz. Como se a casa respirasse com o vento norte. Tiago, encostado na mureta, gesticulava animado, descrevendo para as crianças como as pontes resistem a terremotos. São como ossos fortes, flexíveis o suficiente para dançar com a terra. E eu via nele o engenheiro apaixonado que ajudei a moldar, com noites de estudo iluminadas por velas quando a luz faltava. Mas naquele crepúsculo, uma brisa fresca trouxe não só o cheiro salgado do rio, mas também uma notícia inesperada. O telefone de Beatriz vibrou e ela atendeu com um alô? Rápido, o rosto iluminando-se como as luzes da cidade que começavam a piscar lá embaixo. É Hortência, sussurrou para mim, cobrindo meu bocal. Quer vir passar uma semana aqui com a família toda? Hortência, que outrora era espinho, havia florescido em algo mais suave após o nascimento de Afonso. Suas visitas agora vinham carregadas de garrafas de vinho reserva e histórias do Porto que nos faziam rir até a barriga doer. Diga que sim, respondi, imaginando a casa cheia de vozes misturadas, sotaques do norte colidindo com o nosso lisboeta arrastado. Quando ela desligou, Constança pulou no colo da mãe. Tia Hortência traz doces do convento? Beatriz bagunçou os cabelos da filha. Traz, sim, e talvez uma surpresa maior. A semana com Hortência transformou nosso lar em um caldeirão efervescente. Ela chegou de comboio, malas cheias de queijos da Serra da Estrela e um violão antigo que pertencera ao avô delas. Rosalina a acompanhava, mais frágil agora, apoiando-se no braço da filha mais velha, mas com olhos ainda afiados, como as vinhas que cultivara. Instalamo-nos no apartamento ampliado de Tiago e Beatriz, uma extensão que eu ajudara a decorar com tapeçarias tecidas à mão. As noites viraram sessões improvisadas de música. Hortência tocando acordes melancólicos, eu cantando fados sobre amores perdidos no mar, Beatriz adicionando harmonias modernas com sua voz surpreendentemente doce. Afonso dançava desengonçado. Constança inventava letras absurdas sobre pontes que voam para o céu. Tiago observava, servindo copos de vinho. Isso é Portugal puro. Caos organizado e corações abertos. Durante um passeio pela ribeira, com o sol batendo nas águas preguiçosas do Tejo, Hortência me puxou para o lado, enquanto as crianças corriam à frente colhendo flores silvestres. Eulália, eu preciso dizer algo que venho guardando. Seu tom era hesitante, diferente da mulher assertiva que conhecera.
No começo, eu te via como uma intrusa, uma costureira simples que não cabia no nosso mundo refinado. Mas olhando agora, vejo que você costurou essa família inteira, ponto por ponto. Toquei seu braço sentindo a textura áspera da jaqueta de lã que ela usava. Hortência! O passado é como um vinho velho, amargo no início, mas amadurece com o tempo. Ela riu e pela primeira vez abraçamo-nos sem reservas, com o rio como testemunha silenciosa. Rosalina, sentada num banco próximo, juntou-se à conversa, sua voz rouca pelo tempo. Meninas, aprendi com Eulália que família não é sangue só, é escolha diária. Contou então sobre sua juventude no Douro, colhendo uvas sob sol inclemente, sonhando com uma vida além das vinhas. Beatriz herdou minha ambição, mas você, Eulália, deu a ela raízes que eu não soube plantar. Naquele momento, Constança voltou correndo, com um buquê improvisado. Para as vovós! E Afonso, não querendo ficar atrás, ofereceu uma pedra lisa que encontrara. É um tesouro do rio. Rimos todas, e Tiago capturou a cena com o telefone murmurando: Isso virá quadro um dia. Mas a visita não foi só alegrias. Uma tempestade literal desabou na terceira noite, com raios iluminando o céu como fogos rebeldes. O telhado do ateliê antigo gotejava e corremos para lá, eu e Beatriz, para salvar tecidos e máquinas. Molhadas até os ossos, trabalhamos lado a lado, rindo do absurdo. Lembra quando chovia assim em Alfama e eu consertava o teto com panos velhos? Beatriz assentiu, enxugando o suor. Agora entendo por que você é tão resiliente. Vida de costureira ensina a remendar tudo. Hortência juntou-se, trazendo baldes, e Rosalina dirigia da porta. Mais à esquerda, meninas. A crise virou anedota familiar, contada em jantares com exagero cômico. Com o fim da semana, Hortência partiu prometendo retornos frequentes, e Rosalina deixou um presente. Uma garrafa de vinho envelhecido de 1974, ano da Revolução dos Cravos. Para brindar a nossa liberdade reconquistada, disse piscando. Sozinha novamente no meu cantinho em Alfama, refleti sobre como as tramas da vida se entrelaçavam de formas imprevisíveis, de humilhações em casamentos a harmonias em tempestades. Constança ligou no dia seguinte pela videochamada. Avó, quando a gente faz mais workshops? Quero costurar uma ponte. Ri prometendo. Em breve, pequena. Com linhas que unem mundos. Os workshops evoluíram para algo maior. Uma rede online, com vídeos que Beatriz editava, misturando tutoriais de costura com lições de arquitetura vernacular. Margarida contribuiu de Faro, enviando padrões algarvios inspirados em chaminés mouriscas. Tiago instalou prateleiras novas no ateliê, transformando-o em estúdio híbrido. Afonso, curioso, brincava com sobras de tecido, criando fortes invencíveis. Beatriz confessou numa tarde chuvosa. Eulália, isso me salvou de uma crise criativa. Seus pontos me deram perspectiva, respondi. E sua visão me deu asas. Somos como o fado. Melancólico, mas eterno. Um convite surpresa chegou via correio. Uma exposição em Coimbra sobre artesanato português contemporâneo, querendo exibir nossas criações. Viajamos em família, o comboio chacoalhando como um coração animado. Na Universidade Antiga, com torres góticas ao fundo, apresentamos peças híbridas, vestidos com padrões de azulejos que Beatriz projetara digitalmente, costurados por mim. Constança explicou para visitantes. Minha avó faz magia com agulhas. Afonso added. E mamãe faz casas que voam. O sucesso foi modesto, mas aquecido por aplausos e contatos novos. Uma parceria com artesãos madeirenses. De volta, Tiago anunciou uma promoção. Chefe de projeto numa barragem no Alqueva. Mãe, é no sul, perto de Margarida. Vamos todos para lá um fim de semana? Aceitamos, rumando para o Alentejo vasto, com planícies douradas e sobreiros retorcidos. Hospedamo-nos numa herdade rústica, onde colhemos cortiça e provamos queijos frescos.
Beatriz desenhou esboços de casas solares, inspirada nas planícies. As crianças corriam livres, caçando grilos ao pôr do sol. Margarida nos recebeu com um banquete de gaspacho e porco preto. Eulália, veja como crescemos todas. Conversas à fogueira revelaram segredos. Hortência planejava se mudar para Lisboa, abrindo uma loja de vinhos. Quero estar perto dessa loucura familiar. A viagem fortaleceu laços, mas trouxe uma reflexão solitária. Numa noite estrelada, sozinha no quarto, pensei no marido perdido, imaginando-o aprovando essa teia de afetos. Você construiu portos seguros, diria ele. Acordei renovada, pronta para novos capítulos. Constança, aos 7, mostrou talento para desenho, criando mapas fantásticos de Portugal, com pontes voadoras e casas costuradas. Beatriz a incentivou. Talvez seja arquiteta como eu. Eu adicionei, ou costureira de sonhos. Afonso preferia mecânica, desmontando brinquedos para construir pontes. Tiago ria. Herdeiros perfeitos. Uma crise de saúde me pegou de surpresa. Uma gripe forte que virou pneumonia, confinando-me à cama. Beatriz assumiu o ateliê, costurando pedidos com habilidade surpreendente. Aprendi com a melhor, disse, trazendo sopas quentes. Tiago levava as crianças para visitas curtas. Constança lendo poemas de Pessoa para mim. Rosalina enviou remédios herbais do Douro. Recuperei devagar, emergindo mais grata pela rede que tecera. Hoje, o sol poente banha o miradouro novamente, mas com nuances novas. Hortência instalada num apartamento próximo, juntando-se aos jantares semanais. Nossa família, como o Tejo, flui sinuosa, carregando sedimentos do passado para fertilizar o futuro. O sol do Alentejo ainda parecia brilhar nos meus sonhos quando voltei à rotina em Lisboa, com um aroma de cortiça e gaspacho agarrado às memórias. Constança, agora com 7 anos e meio, tinha uma nova obsessão: criar mapas de aventuras com lápis de cor, traçando rios imaginários que conectavam Lisboa ao porto, sempre com uma ponte desenhada em homenagem ao pai. Afonso, aos 4, preferia empilhar blocos de madeira, construindo torres que ele jurava serem barragens como as do papai. Beatriz, com sua energia inquieta, dividia-se entre projetos arquitetônicos e os vídeos do nosso canal online, que agora atraía seguidores de todo Portugal e até de brasileiros curiosos por nossas misturas de costura e design. Eu, aos 65, sentia o corpo reclamar das longas horas no ateliê. Mas o coração pulsava forte, aquecido pela família, que, contra todas as probabilidades, havíamos tecido ponto a ponto. Numa manhã enevoada, enquanto eu organizava novelos de lã no ateliê, agora um espaço vibrante com paredes cobertas de retalhos coloridos e esboços de Beatriz, recebi um telefonema inesperado. Era Clotilde, uma antiga amiga de infância que morava em Évora, dona de uma pequena galeria de arte. Eulália, ouvi falar dos teus workshops e da exposição em Coimbra. Quero vocês aqui, tu e Beatriz, para uma mostra no nosso Festival de Artesanato Alentejano. Que tal? A ideia acendeu uma faísca. Conversei com Beatriz naquela noite, enquanto comíamos uma cataplana de mariscos que preparamos juntas, com Constança insistindo em ajudar, descascando camarões. Évora é um mergulho na alma de Portugal, disse Beatriz, os olhos brilhando. Podemos criar algo especial, misturando teus bordados com minhas ideias de arquitetura vernacular. Tiago, que limpava os pratos, riu. Vocês vão conquistar o Alentejo inteiro. A preparação para o festival consumiu semanas. Beatriz desenhou peças inspiradas nos tapetes de arraiolos, mas com toques modernos. Padrões geométricos que evocavam o futuro sem perder a raiz. Eu costurei incansavelmente, misturando fios de lã com linho reciclado, criando colchas que contavam histórias de pescadores e vinhas. Constança contribuiu com desenhos infantis que bordamos em almofadas, enquanto Afonso, com sua lógica de engenheiro mirim, sugeriu costurar pedras. Uma ideia maluca que transformamos em pesos de porta decorativos. Hortência, agora morando num loft em Santos, apareceu com garrafas de vinho tinto do Douro
para embalar como brindes. Arte precisa de alma, e vinho é a alma líquida de Portugal. Rosalina, ainda no Porto, enviou por correio um conjunto de azulejos, antigos para expor como inspiração, com uma nota: Eulália, mostrem ao mundo o que as mulheres desta família podem fazer. O festival em Évora foi um torvelinho de cores e sons. As muralhas medievais da cidade abraçavam praças cheias de barracas, onde artesãos vendiam cerâmicas, rendas e queijos curados. Nossa tenda, montada perto da Sé, exibia colchas penduradas como bandeiras, com os desenhos de Constança, brilhando sob o sol. Beatriz explicava aos visitantes como a sustentabilidade podia dialogar com a tradição, enquanto eu ensinava pontos de bordado a um grupo de jovens curiosos. Afonso corria entre as pernas dos adultos, oferecendo pedras mágicas embrulhadas em tecido. Clotilde, com seu cabelo grisalho preso num coque frouxo, abraçou-me no fim do dia. Eulália, isto é mais que arte. É uma ponte entre gerações. À noite, sob estrelas que pareciam mais próximas no Alentejo, brindamos com o vinho de Hortência, enquanto um grupo local tocava mornas cabo-verdianas, ecoando as influências lusófonas que nos uniam. Mas nem tudo corria como um rio calmo. Durante o festival, recebi uma mensagem de Margarida, em Faro. Eulália, preciso te contar algo delicado. Há rumores no bairro que Beatriz está enfrentando críticas no trabalho. Dizem que ela é muito tradicional por causa dos projetos com você. Fiquei atônita. Beatriz, que lutava por designs inovadores, sendo chamada de tradicional? Liguei para ela na manhã seguinte, enquanto tomávamos café numa pastelaria perto do templo de Diana. É verdade, ela admitiu, mexendo o açúcar com força. Alguns colegas acham que meus projetos perderam o gume por causa das nossas colaborações. Dizem que estou romantizando o passado. Segurei sua mão, sentindo o peso daquelas palavras. Beatriz, o que fazemos é reinventar, não repetir. Se eles não veem isso, o problema é deles. Ela sorriu, mas o brilho nos olhos estava ofuscado. Talvez eu precise provar que posso ser mais. Um projeto grande, algo que cale essas vozes. A chance veio semanas depois, quando uma fundação em Sintra convidou Beatriz para liderar a restauração de uma quinta histórica, transformando-a num centro cultural ecológico. Era o maior desafio da carreira dela, e ela me convidou para colaborar. Eulália, quero tapeçarias suas nas paredes, algo que traga a alma de Lisboa para Sintra. Aceitei, mas com uma condição: que Constança e Afonso participem. Eles têm visões que nós, adultas, esquecemos. Assim começou um projeto que nos consumiu meses. Viajávamos a Sintra em fins de semana, hospedados numa casa rústica com vista para a serra. Constança desenhava flores inspiradas nos jardins do Palácio da Pena, enquanto Afonso insistia em estruturas fortes como castelos. Eu costurava tapeçarias com motivos de lendas mouriscas, e Beatriz projetava espaços abertos, com clarabóias que deixavam o sol dançar nos tecidos. Tiago, preso ao trabalho na barragem do Alqueva, aparecia quando podia, trazendo ideias de engenharia para reforçar a estrutura antiga sem perder o charme. Mãe, Beatriz, vocês estão criando um lugar onde o passado respira com o futuro. Hortência surpreendeu-nos com uma visita, trazendo uma seleção de vinhos para o futuro café do Centro Cultural. Quero meu toque aqui também, disse rindo. Até Rosalina, apesar da saúde frágil, veio num dia ensolarado, sugerindo azulejos restaurados para o pátio. O projeto avançava, mas não sem tensões. Beatriz enfrentava a pressão da fundação para acelerar, enquanto eu lidava com dores nas mãos, sinal de que a idade cobrava seu preço. Uma noite exausta, desabafei com ela. Às vezes sinto que estou atrasando você. Beatriz parou, os olhos arregalados. Eulália, sem você, isso seria só pedra e cimento. Você dá alma ao projeto. O Centro Cultural abriu numa primavera radiante, com a Serra de Sintra coberta de verde. Convidados de todo Portugal vieram, incluindo críticos que outrora duvidaram de Beatriz. As tapeçarias brilhavam nas paredes, com os desenhos de Constança bordados em tons de azul e dourado. Afonso,
apontava orgulhoso para um canto onde suas pedras mágicas decoravam um jardim interno. Durante o discurso de abertura, Beatriz surpreendeu-me. Quero agradecer a Eulália, minha sogra, não só por sua arte, mas por me ensinar que tradição é força, não fraqueza. Aplausos ecoaram, e Constança gritou: Vovó é a melhor, fazendo todos rirem. Mas a vida, como as marés do Tejo, traz ondas inesperadas. Pouco após a inauguração, Tiago sofreu um acidente leve na barragem, uma queda que machucou o ombro. Beatriz entrou em pânico, insistindo que ele mudasse de emprego. É perigoso demais, discutiam noite adentro. Eu mediava, lembrando-os de que a vida é feita de riscos calculados. Tiago, você ama construir pontes. Beatriz, ele precisa do seu apoio, não da sua ansiedade. A tensão dissolveu-se lentamente, com Tiago prometendo mais cuidados e Beatriz aceitando que o medo não pode governar. Hortência, agora uma presença constante, sugeriu uma pausa familiar. Uma viagem às Berlengas, ilhas selvagens onde o mar canta hinos antigos. Lá, entre falésias e gaivotas, encontramos equilíbrio. Constança mergulhava com snorkel, Afonso caçava conchas e Beatriz esboçava ideias para um projeto de turismo sustentável. Eu, sentada numa rocha, contava histórias de pescadores que meu marido narrava. Tiago, com o ombro em recuperação, sorria. Mãe, você sempre nos ancora. De volta, o ateliê virou um hub criativo, com jovens artesãos aprendendo conosco. Constança, aos 8, começou a costurar sozinha, criando um pano com um sol sorridente para Afonso. Beatriz ganhou um prêmio nacional pelo Centro Cultural, silenciando os críticos. Num jantar em Alfama, com fado ao fundo, brindamos com vinho de Rosalina. As pontes que construímos, de pedra, linha e amor. Olhando as crianças dormindo no sofá, soube que nossa tapeçaria familiar, imperfeita mas resistente, continuaria crescendo. A brisa salgada das berlengas ainda parecia dançar nos meus cabelos enquanto voltávamos a Lisboa, com o cheiro do mar grudado nas roupas e a promessa de novas aventuras pulsando nas veias. Constança, com seus 8 anos, segurava uma concha brilhante que encontrara na praia, declarando-a o tesouro do oceano e planejando transformá-la num pingente para o próximo workshop. Afonso, agora com 5 anos, carregava um caderno onde desenhava barcos voadores, inspirados nas gaivotas que vira nas ilhas, insistindo que um dia construiria um com o pai. Beatriz, revigorada pelo isolamento selvagem das berlengas, traçava planos para um novo projeto, uma série de pousadas sustentáveis em vilas piscatórias, começando por Peniche. Eulália, imagine! Casas que parecem barcos encalhados com suas tapeçarias nas paredes internas, disse ela, enquanto o comboio chacoalhava de volta à capital. Tiago, com o ombro quase curado, sorria ao lado, segurando a mão dela. Você e a mãe vão fazer o litoral inteiro sonhar. De volta à Alfama, a vida retomou seu ritmo, mas com uma eletricidade nova. O ateliê, agora um ponto de encontro para artesãos de todo o país, vibrava com vozes jovens misturadas ao som da minha velha máquina de costura. Hortência, recém-instalada em Lisboa, aparecia quase diariamente, trazendo garrafas de vinho branco gelado e ideias para expandir nossa rede. Eulália, já pensou em vender esses bordados online para o mundo? Brasil, Angola, até Macau. Ela gesticulava como uma negociante do Douro, e eu ria imaginando meus pontos cruzando oceanos. Rosalina, apesar da distância, participava por videochamadas, sugerindo parcerias com vinicultores para criar rótulos inspirados em nossos tecidos. Um vinho com alma de costura, dizia, tossindo levemente, mas com o brilho de sempre nos olhos. Uma tarde, enquanto ensinava Constança a fazer um ponto de festão em linho cru, recebi uma carta inesperada. Era de uma associação cultural em Guimarães, convidando-nos para liderar um projeto de revitalização têxtil na cidade berço de Portugal. Eles queriam que nossas tapeçarias, com os desenhos de Constança e os conceitos arquitetônicos de Beatriz,
fossem o coração de uma exposição permanente no Castelo de Guimarães. É um marco, Eulália, Beatriz exclamou, quase derrubando o chá de camomila que eu servia. Guimarães é onde Portugal nasceu. Nossas histórias podem virar parte disso. Tiago, que folheava um relatório da barragem, levantou a cabeça. Mãe, você sempre disse que costura é contar histórias. Agora, vão contar a nossa para o país. Afonso, brincando com blocos no chão, gritou. E eu quero fazer uma torre para o castelo. A preparação para Guimarães exigiu semanas de trabalho febril. Viajávamos ao norte em fins de semana, hospedados numa pensão familiar onde o café da manhã vinha com broa de milho e compotas caseiras. O castelo, com suas muralhas de pedra gastas pelo tempo, parecia sussurrar lendas de reis e batalhas. Constança, fascinada, desenhava cavaleiros e princesas que transformávamos em bordados vibrantes, com fios de vermelho e dourado. Beatriz projetou suportes de madeira reciclada para exibir as peças, inspirados nas traves dos antigos teares. Eu costurava até tarde, as mãos doendo, mas o coração leve, sabendo que cada ponto era uma oferenda à nossa história. Hortência, que se juntou a nós numa dessas viagens, trouxe um toque inesperado. Garrafas de licor de ginja, para servir na inauguração. Vamos brindar as raízes com um toque doce, disse piscando. A exposição abriu numa manhã fria, com névoa envolvendo as torres do castelo. Visitantes de todo o Minho e até de Lisboa lotavam o pátio admirando tapeçarias que misturavam dragões míticos, desenhados por Constança, com padrões geométricos que ecoavam os azulejos do Paço dos Duques. Beatriz discursou com uma confiança que me fez lembrar a jovem arrogante do passado, mas agora transformada. Este projeto é sobre unir o velho e o novo. Novo, como as muralhas que nos cercam. E é sobre família, a minha, com Eulália, que me ensinou que a força vem da humildade. Afonso, segurando minha mão, sussurrou. Vovó, somos famosos? Ri bagunçando seus cabelos. Não, pequeno. Somos só contadores de histórias. Mas o sucesso trouxe sombras. Um crítico de arte de um jornal lisboeta publicou um artigo questionando a autenticidade do nosso trabalho, chamando-o de folclore romantizado para turistas. Beatriz ficou abalada, trancando-se no quarto do hotel após ler a crítica. Encontrei-a lá, olhando pela janela para o rio Ave. Eulália, e se ele tiver razão? E se estivermos apenas brincando de tradição? Sentei ao lado dela, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto. Filha, tradição não é um museu. É um rio que corre, mudando com o tempo. O crítico não entende isso, mas as pessoas que tocaram nossas tapeçarias hoje, sim. Ela sorriu, frágil, mas decidida. Você sempre sabe o que dizer. Naquela noite, escrevemos uma resposta ao jornal, juntas, defendendo a arte como um diálogo vivo, entre passado e futuro. O artigo foi publicado, e as mensagens de apoio que recebemos apagaram a amargura. De volta a Lisboa, a vida trouxe uma nova surpresa. Margarida anunciou que se mudaria para a capital, cansada da quietude de Faro. Quero estar perto dessa energia toda, disse, chegando com caixas de laranjas algarvias e planos de abrir uma pequena loja de artesanato ao lado do ateliê. Sua chegada reacendeu memórias de infância quando corríamos pelas praias de Olhão, sonhando com aventuras maiores. Organizamos um jantar para celebrar, com cozido à portuguesa e risadas altas. Constança, agora uma pequena líder, sugeriu. Tia Margarida, vamos fazer um bordado com laranjas. A ideia virou um projeto novo, com padrões cítricos que atraíram clientes até de Espanha. Enquanto isso, Tiago enfrentava um novo desafio na barragem do Alqueva. Uma enchente inesperada danificou parte da estrutura, forçando-o a passar semanas no sul. Beatriz, dividida entre a saudade e o trabalho, começou a se sobrecarregar. Notei-a mais pálida, com olheiras profundas, e a chamei para um café no miradouro de São Pedro de Alcântara. Você está carregando o mundo, Beatriz? Deixe-me ajudar. Ela confessou com a voz embargada. Tenho medo de não ser suficiente. Como mãe, esposa, arquiteta, você faz tudo parecer fácil. Ri suavemente. Fácil?
Passei noites sem dormir para criar Tiago. Mas aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é força. Convidamos Hortência e Margarida para dividir as tarefas no ateliê, e Beatriz relaxou, voltando a sorrir. Afonso, com sua curiosidade insaciável, começou a frequentar o ateliê, ajudando com cortes tortos de tecido que viravam brinquedos improvisados. Constança, mais séria, escrevia histórias sobre os personagens de suas tapeçarias, que lia para nós durante jantares. Uma noite, enquanto comíamos sopa de cação à alentejana, ela perguntou: Vovó, por que você nunca desiste, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Pensei nos anos de humilhação, nos pontos que costurei para remendar minha própria alma. Porque pequena, desistir é deixar a história inacabada. E eu quero que a nossa seja longa e bonita. Rosalina nos visitou no inverno, trazendo um presente inesperado. Um diário antigo, com anotações dela sobre vinhas e receitas de família. Eulália, quero que Constança e Afonso herdem isso. E que você escreva o próximo capítulo. Comecei a anotar nossas histórias, de casamentos tensos a exposições triunfantes, enquanto Beatriz planejava a próxima pousada, agora em Sesimbra. Tiago voltou do Alqueva com cicatrizes novas e orgulho renovado. A barragem está firme como nossa família. Hoje, sob o céu cinzento de Lisboa, vejo Constança bordando ao meu lado, Afonso construindo torres de papel, Beatriz esboçando sonhos e Tiago planejando pontes. Margarida e Hortência riem na cozinha, preparando um licor de medronho. Nossa tapeçaria, tecida com fios de coragem e perdão, cresce, pronta para abraçar o próximo capítulo. O céu cinzento de Lisboa parecia um véu tecelado por mãos invisíveis, filtrando a luz difusa que iluminava o ateliê, onde Constança, com 9 anos agora, manipulava a agulha com uma precisão que me surpreendia, criando flores abstratas que pareciam dançar no tecido. Afonso, aos 6, empilhava folhas de jornal amassadas em estruturas instáveis, que ele chamava de cidades flutuantes, inspiradas nas ilhas das Berlengas que ainda ecoavam em sua imaginação selvagem. Beatriz rabiscava furiosamente num bloco de anotações, linhas que sugeriam uma rede de caminhos pedestres ecológicos ligando os bairros antigos da cidade ao rio. Um projeto que ela batizara de Teias do Tejo. Tiago, debruçado sobre um mapa digital no laptop, traçava rotas para uma expansão da barragem do Alqueva que incorporava turbinas eólicas subaquáticas, murmurando fórmulas matemáticas como se fossem poemas. Margarida e Hortência, na cozinha adjacente, misturavam frutas silvestres com aguardente para um licor de medronho improvisado. Suas risadas entrecortadas por anedotas picantes sobre verões passados no Algarve e invernos chuvosos no Douro. Enquanto observava essa sinfonia doméstica, uma ideia brotou em mim como uma semente tardia. Por que não transformar o ateliê num espaço itinerante, levando nossas criações para além das fronteiras portuguesas? Compartilhei o pensamento durante o jantar daquela noite. Uma salada de polvo com ervas frescas que Beatriz havia colhido no mercado da Ribeira. E se levássemos nossas tapeçarias e designs para uma feira em Madrid? Ou até Paris, onde as tradições lusas poderiam se misturar com o chique francês. Constança saltou da cadeira. Eu vou! Posso desenhar mapas para o caminho? Afonso, com a boca cheia, assentiu vigorosamente. E eu construo barcos para cruzar o mar. Beatriz pausou, garfo no ar. Madrid seria um teste perfeito. Há uma feira de artesanato ibérico em breve. Eulália, você lidera os bordados? Eu cuido da apresentação arquitetônica? Tiago piscou. Eu arranjo o transporte. Talvez um furgão com painéis solares para ser sustentável. Margarida e Hortência trocaram olhares cúmplices. Nós cuidamos dos vinhos e licores para atrair os espanhóis. Os preparativos viraram um vendaval de atividade. Viajamos a Madrid num furgão alugado, cruzando a fronteira com o sol escaldante da Extremadura batendo nas janelas. Constança cantava canções de viagem inventadas, misturando fados com flamenco que ouvira no rádio. Afonso dormia no colo de Tiago, sonhando com cidades flutuantes que balançavam como o veículo. Beatriz revisava slides no tablet,
adicionando toques de cor inspirados nos mercados de El Rastro. Eu costurava os últimos detalhes numa tapeçaria que retratava o Douro serpenteando até o Tejo, com fios metálicos que capturavam a luz como rios de prata. Hortência, que insistira em vir, carregava caixas de vinho. Vamos conquistar os castelhanos com o nosso néctar. Margarida, ao volante em turnos, contava lendas algarvias para manter o ânimo alto. A feira em Madrid era um labirinto de barracas sob o céu azul do Retiro, com aromas de paella competindo com o cheiro de couro e cerâmica. Nossa tenda, decorada com azulejos portáteis que Beatriz projetara, atraía olhares curiosos. Constança explicava aos visitantes em um espanhol misturado com português como seus desenhos viravam bordados mágicos. Afonso distribuía pedras do Tejo, na verdade, seixos pintados, como amuletos. Beatriz impressionava arquitetos locais com modelos 3D de pousadas sustentáveis, enquanto eu demonstrava técnicas de ponto cruzado adaptadas a padrões modernos. Um comprador espanhol, um colecionador de arte ibérica, comprou 3 tapeçarias na hora. Isso é a essência da península: fogo e água entrelaçados. Hortência selava negócios com taças de vinho e Margarida negociava parcerias com artesãos andaluzes. Mas o triunfo veio com uma surpresa: uma crítica positiva num blog de design europeu, chamando nosso trabalho de fusão audaciosa entre o rústico português e o vanguardista. Beatriz vibrou ao ler. Eulália, isso abre portas para Paris. No retorno, paramos em Mérida para visitar ruínas romanas, onde Constança imaginou tapeçarias com mosaicos antigos. Afonso escavava a areia fina, fingindo descobrir tesouros. Tiago refletia. Com as barragens, nossas vidas precisam de fundações antigas para suportar o novo. De volta a Lisboa, o sucesso injetou energia fresca. Rosalina, que acompanhara tudo por chamadas, enviou uma caixa de uvas maduras do Douro. Plantem novas vinhas com isso, metaforicamente. Mas desafios surgiram. Beatriz recebeu uma proposta tentadora: liderar um escritório de arquitetura em Barcelona, com salário alto e projetos internacionais. Ela hesitou, confabulando comigo numa caminhada pelo jardim botânico, onde flores exóticas desabrochavam sob o sol poente. Eulália, seria uma oportunidade, mas e a família? E nossos projetos juntos? Toquei uma folha de figueira. Oportunidades vêm como ventos. Alguns levam para longe, outros trazem de volta. Escolha o que nutre sua raiz. Ela decidiu recusar, optando por expandir o ateliê em Lisboa. Aqui é onde florescemos. Constança, inspirada pela viagem, começou a escrever um diário ilustrado, narrando aventuras reais e imaginárias. Afonso, por sua vez, construiu uma cidade de papel no chão do ateliê, com pontes de palitos e torres de cartolina. Tiago, promovido na empresa de engenharia, trouxe um modelo em miniatura da barragem para as crianças brincarem. Hortência abriu uma filial de sua loja de vinhos no ateliê, criando um canto de degustação que atraía clientes. Margarida, com sua loja vizinha, vendia conchas e laranjas secas como ornamentos para nossas criações. Uma crise pessoal me atingiu quando uma dor persistente nas costas me forçou a reduzir o ritmo. Beatriz insistiu em consultas médicas, revelando uma hérnia discreta. Eulália, você precisa repousar. Nós cuidamos do resto. Constança bordava um travesseiro ergonômico para mim. Afonso trazia desenhos de máquinas curadoras. Tiago ajustava móveis para conforto, enquanto Margarida preparava infusões de ervas algarvias. Hortência trazia vinhos leves para aliviar a alma. Rosalina ligava diariamente. Força, Eulália! Você é o tronco da nossa árvore. A recuperação foi lenta, mas reveladora. Deitada, ditava histórias para Constança anotar, transformando-as em um livro infantil sobre a avó que costurava rios. Beatriz ilustrava, adicionando esboços arquitetônicos. O livro, publicado por uma editora local, virou sucesso modesto, lido em escolas de Lisboa. Afonso, orgulhoso, declarava: "Minha vovó é escritora agora." Com a saúde restabelecida, planeamos uma viagem às Ilhas da Madeira,
onde o verde exuberante inspiraria novos designs. Lá, entre levadas e picos vulcânicos, Constança colhia flores para prensar em tecidos. Afonso escalava pedras como um pequeno explorador. Beatriz projetava cabanas flutuantes para lagos. Tiago analisava geologia local para ideias de barragens. Margarida e Hortência mergulhavam em mercados de poncha e bordados madeirenses. De volta, o ateliê pulsava com inovações. Tapeçarias com fibras de banana da Madeira, vinhos infundidos com ervas insulares. Rosalina, enfraquecida, veio morar conosco em Lisboa, trazendo sua sabedoria vinícola para o dia a dia. Eulália, você me deu uma nova colheita, dizia, provando o licor de medronho. Numa tarde de outono, com folhas caindo como confetes dourados, Constança me mostrou um bordado. Uma árvore genealógica, com raízes no Tejo e galhos alcançando o céu. Afonso added uma ponte de arame. Beatriz sorriu. É nós! Tiago abraçou todos. E cresce mais forte a cada estação. Margarida e Hortência brindaram. Rosalina acenou da poltrona. Nossa tapeçaria, agora um mosaico vivo de terras e mares, sussurrava promessas de capítulos infinitos.